Muito bem, pessoal. Boa noite a todas. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês, né? Conforme nós combinamos na semana passada, nós tratamos um tema muito importante que teve um efeito muito grande em todas. E nós combinamos de dar continuidade nesse mesmo tema essa semana, que é rejeição e abandono, as raízes dos traumas e suas consequências. Então, eu vou dar uma pincelada, que a semana passada a gente já conversou um pouco sobre esse tema, né? Então, a princípio, nós precisamos ver quais são as dores que nós carregamos, a dor que nós carregamos. Nós vemos pelo semblante dessa moça que carrega muita dor. E muitas de nós talvez não estejamos com esse semblante externamente, mas como está o nosso interno, né? Todas nós carregamos dores e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesse tema que toca a cada uma de nós, de formas diferentes. Cada uma tem a sua percepção, a sua vivência. Então também o tema vai tocar de maneira diferente cada uma, que é a rejeição e o abandono. Essas palavras podem parecer grandes, né? Rejeição, abandono. Mas maior do que o tamanho da palavra é o tamanho da dor, as dores reais que elas representam e que a gente carrega pela vida. Tudo começa onde? Lá na infância. E quando somos crianças, nós não temos capacidade de avaliar plenamente as situações que passamos. Então, conforme a criança entende algum trauma, alguma rejeição, algum abandono que ela sofreu, ela vai carregar isso para a vida. O que ela vai se sentir? Ela vai se sentir afetada. Então, o nosso convite é para entendermos de onde vêm essas dores e como elas afetam a nossa vida hoje. Olha o convite. Preparem-se para um olhar corajoso para dentro. Nós não vamos ver nada externo, vamos ver lá dentro de nós, lá no nosso coração e na nossa mente. Vamos entender um pouquinho a raiz. Quais são as raízes? E essas raízes estão lá na infância, quando o coraçãozinho dói. O que que isso significa? Para nós entendermos a rejeição e o abandono na vida adulta, nós precisamos voltar lá para a infância. Nossas primeiras experiências de vida, lá na infância, são como a terra onde plantamos as sementes da autoestima e de muitos outros sentimentos. Pense, o que a sua criança interior, nós já aprendemos que a nossa criança interior é parte nossa mesmo, lá na nossa mente, onde estão instalados os traumas. Então, quando se fala de criança interior, não é uma criança à parte, somos nós mesmos, lá na nossa infância. O que será que a nossa criança interior aprendeu sobre ser amada, sobre ser vista, sobre ser suficiente? Quando uma criança ela não se sente amada, não vista, não ouvida ou deixada de lado, mesmo que por um breve momento, ela não tem a capacidade do adulto de racionalizar. Para ela, aquilo pode parecer um abandono, uma crítica, uma comparação, um não dito sem carinho ou de modo brusco. Esse não, ele representa para essa criança uma ausência emocional. Alguém que deveria proteger, na verdade, está como que dizendo para essa criança: você não é boa o suficiente,
Você não é digna do meu amor. E o que que acontece? A criança pensa o que há de errado comigo e leva essa dor para a vida adulta. Esse é o ponto. Agora, essas experiências de sentir rejeitada, abandonada, seja por um pai, seja por uma mãe, um amigo da escola, ou uma situação de desamparo, cria uma ferida profunda. É como se um pedacinho do coração dessa criança ficasse com medo. É como se ela estivesse sempre esperando uma próxima decepção. Essa parte, essa criança ferida, continua vivendo dentro de nós. Ela é nós. Ela faz parte de nós. Agora, como que isso reflete na vida adulta? Aí vem essa outra, ó, o eco no adulto. Como o passado bloqueia o nosso presente. É isso que vamos ver agora. Nos relacionamentos, o medo de ser abandonado nos leva a nos apegar demais, a ter ciúmes excessivo, a nos anular para agradar a outra pessoa, ou fugir da intimidade por medo de nos machucarmos de novo. Um não de alguém ou um desencontro pode disparar o medo irracional de não sermos amados. A nossa autoestima. Acreditamos que não somos dignos de sucesso, de amor verdadeiro, de reconhecimento, e isso nos leva à autossabotagem. Nos impede de brilhar, de buscar oportunidades ou de aceitar elogios. Afinal, a criança lá atrás, ela aprendeu que ela não era boa o suficiente. Por que que, como adulto, ela seria boa o suficiente? Viu como é interessante, como que está totalmente ligado? Na tomada de decisão, podemos ter dificuldades de confiar em nós mesmos e buscar constantemente a aprovação externa, o medo de julgamento, de ser rejeitado. Isso pode nos paralisar. A ansiedade e a insegurança que causa. A mente fica em estado de alerta constante, tentando prever e evitar a próxima rejeição e abandono, mesmo que não haja perigo real. Viu que interessante? Não é falta de caráter ou falhas no caráter. São consequências diretas desses traumas não resolvidos na infância. São as formas que a nossa mente, nosso corpo aprenderam para tentar nos proteger. Mas o que nos impede hoje de viver uma vida plena e feliz? Esses traumas nos impedem. Por isso precisamos trabalhá-los. Agora, será que existe um caminho para a cura? Com certeza existe um caminho para a cura. E esse caminho é justamente a EFT. Por quê? Porque a EFT ela faz uma libertação emocional. Ela simplesmente nos ajuda a tirar todos esses traumas do lado do passado, da nossa infância, e nos ajuda a ter uma vida mais feliz hoje. Então, esse é um convite à libertação. Eu vou passar para a Cris e ela vai mostrar para vocês como é a EFT para os novos, né? E conduzir também uma sessão de exercício com a EFT. Obrigada, Lu. Então, como a gente combinou a semana passada, a gente vai continuar trabalhando com vocês mais um pouco, né? Esse tema, as feridas da rejeição e do abandono. E como a Lu falou, né? Não é sobre o que aconteceu, mas como a criança sentiu, né? Semana passada eu falei a história de uma menininha
que ela foi deixada com os tios para que ela pudesse estudar. Isso gerou nela uma sensação de abandono, né, de rejeição. Embora ela não foi abandonada nem rejeitada na realidade, mas ela sentiu assim, né? E isso deixou uma profunda ferida emocional, principalmente porque não houve acolhimento, né? Não houve nenhuma explicação dos pais para essa criança. E as consequências são essas, né, que a Lu falou, né? Ansiedade, um adulto que tem ansiedade, que tem baixa de autoestima, que se sabota, que procrastina, né? Que tem relacionamentos desequilibrados. Então, o exercício com a FT essa semana é a continuação, né, da semana passada, mas vai ser é, bem intenso também, porque nós queremos que vocês consigam sair dessa terapia livre dessas dores emocionais, né? Então, nós vamos continuar trabalhando com isso mais um pouco. Então, para começar, acho que tem aqui só a Maria, né, Maria? Que não conhece ainda o que que é EFT. Então, é assim, a EFT, ela é uma acupuntura emocional, só que sem agulhas. A gente usa toques. Toques para liberar um ciclo de energia que a gente tem. Nos nossos, a gente tem meridianos, que são os pontos, né, de acupuntura emocional, e por eles é como se estivesse passando a nossa energia. Quando esses pontos estão obstruídos, a nossa energia não flui, né, não flui bem. Então a gente usa os toques, né, nesses pontos, juntamente com as falas, que a gente vai falar junto com vocês. Alguns efeitos podem acontecer. Pode ter vontade de chorar, pode ter vontade de rir, às vezes tontura, bocejar é muito comum, arrotar. Então, tudo isso significa que as emoções estão sendo liberadas. Qual a intensidade dos toques? A gente vai tocar a ponto de estimular esses pontos, nem muito fraquinho, nem muito forte, tá? Para machucar, a gente vai estimular. Vocês vão deixar os áudios de vocês fechados. Eu vou falar frases aqui genéricas, tá? Que serve para o nosso contexto aqui de hoje. Mas vocês podem falar o que vocês estiverem sentindo, tá? Tanto fisicamente como emocionalmente, tá? Se tiver aparecer uma dor nas costas, vamos dizer assim, na hora da terapia, é porque faz parte da sua dor emocional. Então, inclua isso na frase de vocês. Essa dor nas costas que eu estou sentindo depois que eu me lembrei dessa situação, ou essa dor de estômago, eu tô com náusea, né? Então, inclui o que vocês estiverem sentindo. Ou então, essa tristeza muito grande, eu estou sentindo uma vontade de chorar, tá? Então, tudo que vocês estiverem sentindo, tanto fisicamente como emocionalmente, incluam nas falas de vocês. Embora eu esteja falando algumas frases para vocês repetir, vocês podem incluir o sentimento de vocês, tá? Então, olha, só para Maria saber certinho como que é os pontos, Maria, eu vou dar uma pincelada aqui, e depois você vai olhar para a Lu, que ela vai mostrar onde vai cada ponto conforme eu vou falando as frases, tá? Então, ó, o primeiro ponto é aqui, a gente chama de ponto do karatê. É essa almofadinha do lado, na lateral da mão. Isso, essa aí mesmo. Pode acompanhar comigo, tá? Primeiro ponto, esse aqui. Segundo ponto, topo da cabeça, bem aqui no topo. Isso. Outro ponto, entre as sobrancelhas, bem aqui no meinho, entre as sobrancelhas. Outro ponto, aqui na lateral dos olhos. A gente pode usar as duas mãos, dando toques, tá? Próximo ponto, aqui embaixo do olho, mais ou menos nesse ossinho da face que a gente tem, tá? Pode usar as duas mãos aqui também. O próximo ponto é entre nariz e boca, bem aqui no meio. Entre boca e queixo, bem aqui também, logo.
a hora que acaba o lábio. O outro ponto, você vai achar a sua clavícula, dois dedos para baixo da clavícula, a gente pode tocar simultaneamente também assim com as duas mãos, tá? Ou com o punho fechado, bater bem aqui no meio. A gente costuma mais usar os toques aqui na abaixo da clavícula. E o último ponto, embaixo do braço, bem para nós mulheres, bem na linha do sutiã, se você apalpar, você vai achar um pontinho mais doloridinho. Conseguiu achar? É nesse pontinho aí que a gente vai tocar também, tá bom? Então, os pontos são esses. Qualquer dúvida, eu vou falando onde é, a Lu vai tocando, porque o meu óculos vai atrapalhar. Então, olha para a Lu vai fazer, junto com vocês. Então, eu vou pedir para vocês agora fazer uma respiração bem profunda. Vamos fazer um relaxamento. Coloquem, descruzem as pernas, se tiverem com as pernas cruzadas, coloquem os pés no chão. E vamos fazer aquela respiração abdominal bem profunda. Puxa o ar pelo nariz. Segura um pouquinho. Um, dois, três. Solta agora bem devagarzinho, até esvaziar tudo. De novo. Vamos contar três respirações dessa, bem profunda? Isso. Solta. Se quiserem fechar os olhos, para vocês se concentrarem agora só no seu corpo. E aí, tentando, conforme vocês vão respirando, vai tentando relaxar. Relaxa a cabeça, relaxa os ombros. Vai tentando relaxar parte por parte do seu corpo. Isso. Agora, com os olhos fechados, pode continuar. Eu quero que vocês se lembrem de uma situação da sua infância. Tenta visualizar essa situação. Uma situação em que você tenha se sentido rejeitada ou abandonada. Talvez essa situação inclua a mãe ou o pai, ou alguma situação onde você se sentiu profundamente rejeitada. Talvez a mãe não deu atenção, talvez você se sentiu deixada de lado ou trocada, talvez você se sentiu que você não era importante. Permita que essa lembrança venha. Eu vou esperar um pouquinho para vocês fazerem essa visualização. A hora que vocês terminar, dá um toquinho para mim, dá um joinha para mim saber que vocês terminaram, tá?
Quem for terminando, me avisa, tá bom? Terminou. Uhum. Joia, muito bom. Agora, eu quero que vocês olhem para essa visualização que vocês fizeram e tente sentir o desconforto que a intensidade do desconforto que vocês sentiram. Como que foi essa dor emocional? Onde que apareceu no corpo de vocês? Às vezes um aperto no peito, às vezes um nó na garganta, né? Às vezes uma vontade de chorar. Dá uma nota para mim de 0 a 10. 0 sem desconforto nenhum, 10 foi muito ruim. Quanto foi para vocês fazerem essa visualização? Quem quer comentar comigo? Qual foi a intensidade emocional dessa visualização? Jordana, A minha foi 6, Cris. 6. Uhum. Foi Uhum. 6. A minha foi 10. E vieram várias, mesmo eu querendo ficar só com uma, mas veio várias. Uhum. Várias situações, né, Iris? Uhum. Tá. E a dor é no, acho que coração, muito forte. Uhum. A Suzane hoje não conseguiu nada. A Suzane trabalhou bem a semana passada, né, Su? A Lu, pode falar? Pode aproveitar, Su, e trabalhar uma outra situação, sabe? Por exemplo, autossabotagem, qualquer outra coisa que tenha a ver com alguma dificuldade que você tem, visto que você zerou a semana passada. Então, por exemplo, não sentiu nada nessa situação, aproveite a sessão e coloque a situação que vocês sentiram, certo? Uhum. Você conseguiu sentir alguma coisa, Maria? Sei que é a primeira vez que veio. Teve alguma sensação, algum desconforto Eu, emocional? então, eu não sei, na minha veio várias coisas também na minha mente, né? Assim, Uhum. não sei, acho que eu não consegui focar em uma só, né? Tá. Mas não, só o que eu tive foi uma pequena dor no olho só. Assim, não sei se tem a ver Uhum. Tá. com alguma coisa. Tudo tem, tudo é significativo, viu? Na Hum, questão emocional, assim, foi desconfortável para você se lembrar dessas situações? eu acho que já foi mais. Uhum. Já foi mais. Muito bom. Então vamos lá, Hoje, gente. pelo menos, eu acho que, comparando hoje com outras vezes, eu acho que já foi mais. Uhum. Mas é desconfortável. É desconfortável, né? Tá. Hum. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar, né, com a AFT. Então, lembrando, se vocês sentirem alguma dor, sensação física, incluam isso na fala, tá? Nas falas que de vocês. Se tiver nomes, pode incluir o nome de alguém, né? Pode incluir a situação que vocês vivenciaram, tal situação, quando eu passei por assim, 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 tá? E principalmente como vocês se sentiram e como vocês estão se sentindo, tá bom? Então vamos começar, ó. A gente vai tocar primeiro no ponto do karatê, tá? Falando algumas frases. Repete em voz alta, viu, Maria? Aproveita, tá com o seu vídeo, com o seu som fechado. Repete em voz alta, porque é muito importante a sua mente escutar você falando isso, tá? Então vamos repetindo. Aqui, tocando aqui, olha. Ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de rejeição e abandono, como se eu estivesse sozinho, sozinha, e não fosse digna de amor,
Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta rejeitada, esquecida, invisível, eu me aceito e me acolho profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta um vazio no meu peito por ter sido deixada de lado, não ter sido acolhida quando eu mais precisei, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo que essa dor me acompanhe e eu tenha que me lembrar disso hoje, eu escolho abrir meu coração para o processo de cura e acolhimento. Agora, na sequência dos pontos, aqui no topo da cabeça. Isso. Toda essa dor de abandono e rejeição que eu sinto. Toda essa dor de abandono e rejeição. Entre as sobrancelhas, esse vazio profundo que eu sinto na alma. Esse vazio profundo que eu sinto. Lado do olho, eu não me sinto amada, eu não me sinto acolhida até hoje. Eu não me sinto amada, não me sinto acolhida até hoje. Embaixo do olho, essa dor de ser deixada de lado, essa dor de ser deixada de lado, abaixo do nariz, ninguém se importava comigo, ninguém se importava com os meus sentimentos, ninguém se importava com os meus sentimentos. Embaixo da boca, eu me sentia sozinha, invisível. Eu me sentia sozinha, invisível. Clavículas, eu me senti confusa e desesperada, mas ninguém ligou para mim, ninguém ligou para os meus sentimentos. Eu me sentia confusa e desesperada, mas não tive o apoio de ninguém. Isso. Embaixo do braço, eu sinto como se eu não importasse para ninguém. Eu sinto como se eu não importasse para ninguém. Topo da cabeça de novo. Eu sinto a dor de não ter sido acolhida, de não ter quem me amparasse naquele momento. Eu sinto a dor de não ter sido acolhida. Entre as sobrancelhas, eu sinto raiva, sinto tristeza por ter sido rejeitada e abandonada. Eu sinto raiva e tristeza. Lado do olho, parece que eu não sou importante para ninguém. Parece que eu não sou importante. Parece que eu não fui também, não fui importante para ninguém. Embaixo do olho, essa sensação de ser descartável, de não ter valor. Eu sinto essa sensação de ser descartável, de não ter valor nenhum. Embaixo do nariz, eu só queria ser aceita, ser amada, ser vista. É só isso que eu precisava.
que me aceitassem do jeito que eu sou. Embaixo da boca. Eu sinto que ainda sou rejeitada em algumas situações. Eu sinto que eu ainda sou rejeitada em algumas situações. Gravículas. Eu sinto que eu estou sozinha, eu não tenho com quem contar. Eu sinto que eu estou sozinha, não tenho com quem contar. Embaixo do braço, eu sinto que tem algo de errado comigo, por isso que me rejeitaram. Tem algo de errado comigo. Me rejeitaram por causa disso. Isso. Pronto, respirem fundo de novo. Vamos fazer a respiração. Isso, mais um pouquinho da respiração. Quem quer compartilhar comigo como se sentiu? Eu, Oi, Jordana, pode eu, falar. Pode falar. Depois a Maria. Isso. Dessa vez foi uma sensação diferente. Eu senti uma coceira no corpo, Aham. Que lugar do corpo, Jordana? na perna. Uhum. Tá. Só por curiosidade, perna esquerda ou perna direita? Direita. Direita? Uhum. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, pode ser não. Tem alguma coisa a ver com a situação que você visualizou no início, viu? Ah, sim. Uhum. E o Para desconforto? Hã? Aumentou, Não entendi. diminuiu o desconforto que você estava sentindo no começo? Você deu 6. Ah, ah, assim, pouco. Foi para 5, mas Uhum. bem pouco, né? Tá. Uhum. Tá. Maria, quer falar, Maria? Como que foi a sua primeira vez com FT? eu tive bocejo, né? Uhum. Um pouco. E uma dor assim, meio que entre o estômago, não sei, ó, Uhum. uma pontada assim, sabe? Assim, estranha, né? Uhum. Entre a barriga e aqui, assim, Tá sei doendo lá. ainda? Não, Tá. não. Na hora que a gente parou, parou também. Quando a gente for fazer de novo, agora, a Luciane vai fazer uma visualização com vocês também, e depois a gente volta a fazer EFT de novo. Se começar a doer, você fala, tá? Essa dor no meu estômago, essa pontada, tá? Fale exatamente como que é a dor. Menciona ela quando tiver tocando nos pontos, Hum, tá? A Patrícia não teve desconforto nem reação. Pode falar, Posso Paty. falar uma coisinha? Eu vou tentar ser o mais breve possível. A semana passada que você contou a história da menininha, teve um ponto que eu senti que mexeu muito comigo. Quando você disse que a menininha chorou muito, né? Porque os pais foram embora, ela achou que ia junto, mas aí Não. os pais falaram, você vai ficar, né? Aí você falou que a Uhum. menininha chorou muito, os pais foram embora. E teve um detalhe ali que eu, particularmente, como eu fui dada para adoção aos 3 anos de idade, nunca tinha parado para pensar. Quando você disse que a menininha ficou chorando muito, mas ela não sabia que os pais dela também foram embora chorando, Uhum. entendeu? Aí esse ponto aí eu senti que me tocou muito. Assim, senti, foi como se fosse assim, ó, Virou a chave. é, né?
E aquilo eu senti que durante a semana eu fiquei meditando, pensando muito sobre isso. E Uhum. eu já me, e eu percebi que já não mexeu tanto comigo emocionalmente, né? Como mexia antes de Uhum. ter virado essa chave. Porque eu É, nunca pensei que a minha mãe e minha avó, no caso, que foi a minha mãe e a minha avó que me entregaram para adoção. Eu também nunca parei sofri. para pensar que elas também podem ter ido chorar. Porque eu Uhum. tinha já irmão, e até o que eu sei, elas não puderam ficar comigo, não tinha condição de ficar comigo. E Uhum. depois eu lembrei também que a minha mãe contou para mim, a adotiva, minha mãe adotiva, que eu considero como minha verdadeira mãe, né, sempre. Ela falou que ela sempre vinha me ver, vinha me visitar, com os meus irmãos menores, com irmãos menores que eu tinha. Uhum. Então acho que é Então, isso, por isso que hoje eu não tive, você entendeu? vê quando a percepção da gente muda, né? É porque Exato. a criança, ela não pensa nisso, ela só pensa no que ela sentiu no momento, né? E agora, pensando bem, você vê, eu sempre falo, não é o que aconteceu, é como foi sentido. É isso que a gente trata na terapia, como a criança se sentiu. Então, a gente nunca coloca a culpa nos pais, em nada, porque o que a gente está tratando não é o fato ter acontecido, é como ela se sentiu. E saber que foi dolorido também para outra parte muda a nosso modo de ver as coisas, Uhum. né? É muito, muito legal o que você falou. Então, Muito bom. E aí mudou, né? Mudou a mudou. sensação. É, mudou bastante. Muito bom. Obrigada, viu, por ter Ah, compartilhado com a gente. tá. Lu, você vai fazer agora a Vou. da criança Uhum. interior? Vou Tá. sim. Eu queria Então vamos saber fazer a segunda primeiro, parte. eu vou querer saber primeiro como é que tá a Iris. Melhorou um pouco, Iris? Sim, estão me ouvindo? Tô. Uhum. Assim, um pouco parecido com a que acabou de falar agora. Eu também me passei a semana muito refletindo, pensando, e agora eu, mesmo tendo assim, a visão desses momentos ruins, mas eu consigo, tipo, ver, com, assim, como é que eu posso te dizer? Na hora que eu falo assim, ninguém se importava, aí eu lembro que meu pai, sim, se importava, Uhum. que entendeu? Que o povo, aí eu fico, tudo que eu falava negativo, mas vinha assim um pouquinho, alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, Uhum. isso me fez muito bem, isso me Ah, faz pensar que é justamente isso que você está falando. Eu senti aquilo naquele momento, quando eu era, né, eu não conseguia enxergar esse outro lado. É. Alguma coisa de boa, eu estava tão agarrada no sofrimento, sim. na mágoa, na falta, que eu Uhum. não estava conseguindo enxergar o pouco que vinha, né, o que Uhum. vinha. Porque eram É. 4 crianças, não era só eu, né? Então hoje eu já consigo ver. E aceitar a minha mãe do jeito que ela é, porque Uhum. eu acredito que ela teve muito menos do que eu. Então, Sim. ela nem consegue perceber o que ela fez, entendeu? Uhum. É. Que maravilhoso, Iris. A EFT faz isso, né, É, Lu? é É assim, exatamente. a gente começa sentindo uma coisa E e muda. aí as nossas emoções vai mudando conforme a gente vai Uhum. fazendo, É. né? Parece que não é bem assim que eu tô sentindo mais, parece que mudou o meu modo de sentir. É por Uhum. isso que chama liberação emocional. Vai liberando e às vezes vai mudando também nosso modo de ver a situação. É. A Exato. Uhum. única, a única coisa que eu acho estranho, mas que realmente eu tenho isso quando eu fecho os olhos, é que eu fico vendo, né? Vem imagens, vem formas. E dessa vez veio primeiro eu vi uma moça loira. E depois eu vi tipo um cavalheiro, mas com roupas assim dos anos 50, tempo antigo. E aí Uhum. isso assim, eu não entendo muito por que que eu tenho. Aí eu tento tirar, não, meu.
sabe? Eu tento não ficar presa naquilo ali Aham, e para o meu objetivo, que é do que a sim. gente está falando. A nossa mente, ela tem esse poder, viu, Iris, de mandar imagens para a gente. E a gente precisa desse poder da nossa mente, que é justamente para a gente trabalhar os traumas. Por exemplo, pode não ser nada demais, pode ser que quando você era criança pequena, você assistiu um filme com a pessoa vestida assim e ficou lá na sua mente. Como a gente está trabalhando agora, sua mente está mandando essas imagens, não tem a ver a imagem, tem a ver a época, entendeu? Mas aí a mente traz junto com isso sentimentos. Então, por isso que a gente trata, mesmo sendo imagens reais ou não, entendeu? Porque não tem como a gente saber se você viu isso daí, se aconteceu alguma coisa com uma pessoa que estava assim, não tem como a gente falar, né? Pode ser até um filme, pode ser uma história que você ouviu alguém contando e na mente formou aquela imagem, entendeu? Acontece muito, por exemplo, eu já tratei muitos clientes meus que tinham medos assim horríveis. Aí depois, quando a gente fez o tratamento, descobri que eram lendas urbanas que os avós contavam, os antigos tinham muita mania de contar, né? Aquelas lendas urbanas. E a pessoa fez a imagem na cabeça. E ela tinha medo daquilo que não existia, né? Aí quando ela entendeu isso, ela deixou de ter o medo. Então, a nossa mente tem essa capacidade. E nós vamos precisar dessa capacidade agora, porque agora, nessa nova etapa, né, que é a cura da criança, nós vamos precisar que vocês se lembrem de como vocês eram pequenas. Todas conseguem lembrar? Quem não conseguir, na próxima, a ideia é você olhar uma fotinho de como você era, ou até se imaginar. Ah, eu acho que eu era assim, não tem problema. Deixa sua mente formar uma ideia de uma criança, tá bom? Nós vamos trabalhar assim agora. Eu vou pedir para vocês voltarem a fazer respiração e se concentrar, fechar os olhos, respirar bem fundo novamente, puxar o ar pelo nariz, soltar bem devagar pela boca. Vamos fazer isso. Enquanto vocês fazem, vocês vão tentando se concentrar numa imagem de uma criança. Fiquem bem confortáveis, como se vocês estivessem num abraço, bem quentinho. Sintam assim, sintam aquele calorzinho de um abraço, bem gostoso. Respire devagar, sentindo a calma entrando e a tensão saindo. Relaxa os ombros, relaxa a cabeça, as pernas. Fique bem relaxada. Pense num lugar bem calmo, totalmente seguro dentro de vocês, coração de vocês. Pense nesse lugar seguro, um refúgio. Pode pensar, por exemplo, também num campo ensolarado, num jardim. Pense no lugar mais lindo que você gostaria de estar agora. Um lugar tranquilo, que nenhum mal pode chegar até ali, nada pode acontecer. Sinta-se completamente protegido nesse lugar. Sinta uma luz bem tranquila, como um carinho. Deixa esse carinho, esse amor preencher todo esse lugar que vocês estão. Com essa sensação de paz e segurança crescendo dentro de vocês, convide essa criança que vocês estão visualizando para ficar ali juntinho de vocês. Essa criança, ela mora aí no seu coração. Ela pode ter a idade em que você se sentiu mais sozinha, sem carinho,
rejeitada, como se não fosse suficiente, ou até mesmo esquecida. Que idade essa criança tem? Olhe para ela, olhe o rostinho dela, como ela está se sentindo? Será que ela se sente sozinha, sem carinho, deixada de lado? Ela está triste? Está com os ombros encolhidos, os olhinhos cheios de medo? Como está essa criança? Olhe para essa criança com o coração cheio de carinho, sem julgar nada. Ela está com raiva? Ela está encolhida? Sinta a energia dela. Permita-se sentir bem fundo tudo o que essa criança está sentindo. Deixe a dor dessa criança subir. Deixe fluir. Agora, diga a essa criança com uma voz bem amorosa, bem tranquila: meu amor, minha preciosa criança, eu estou aqui, eu te vejo, eu sinto a sua dor. Olhe bem nos olhos dessa criança. Pergunte para ela: o que você está sentindo agora? Qual é a sua maior dor? Qual o seu segredo mais pesado sobre se sentir rejeitado ou abandonado? O que você tanto precisava ouvir e sentir lá naquele tempo na infância e que você não recebeu? Deixe essa criança falar tudo para você. Sinta. Eu fui deixada para trás. Eu fui esquecida. Ninguém me quis de verdade. Eu sou um peso para os outros. Eu não sou digna de amor. Se me abandonaram ou rejeitaram, a culpa é minha. Eu tenho que ser perfeita para não ser abandonada de novo. Eu me sinto quebrada por dentro, como se ninguém pudesse me amar de verdade. Minha mãe, meu pai me deixou, não me escolheram. Eu estou sozinha, sempre sozinha. Ninguém se importa comigo. Sinta essa dor dessa criança como se fosse sua. E é sua. Dê um abraço nessa criança e diga para ela em voz alta: eu sinto a sua dor mais profunda de abandono. Eu sinto o peso que esmaga o seu peito pela rejeição. Eu vejo o quanto você sofreu, cada lágrima que não pôde chorar, cada grito que foi calado. Respire bem fundo, olhe para essa criança. Ela conseguiu se expressar, dizer tudo o que sente. Dê um abraço bem envolvente nessa criança. Abrace bem forte contra seu peito. Sinta o corpinho dela, o calor do seu amor. Vai envolver ela completamente. Olhe nos olhinhos da sua criança e diga, com a voz mais amorosa possível: minha preciosa criança, eu te vejo. Eu sinto toda a sua dor e eu te acolho com um amor incondicional e absoluto. Um amor que é maior que tudo. Eu estou aqui agora, meu amor. Eu sou o seu adulto e nunca, jamais, em tempo algum, eu vou te abandonar ou vou te deixar sozinha. Eu sou o seu porto seguro, sua rocha mais firme, seu lar.
Você é amada, você é vista, você é ouvida. O seu valor é infinito. Eu preencho cada vazio em você com o meu amor. É um amor que nutre cada pedacinho seu, que acalma, que protege. Eu te dou permissão para se sentir segura. Você pode ficar segura em seus relacionamentos, pode confiar em mim e pode atrair um amor verdadeiro. É seguro amar e ser amado plenamente. Eu te protejo e te amo incondicionalmente, querida criança. Respira bem fundo, solta o ar bem devagarinho. Respira. Quando estiver preparado, pode abrir os olhos. Muito bem. Como se sentiram com essas palavras? Como o coração de vocês entendeu essas palavras? Quem gostaria de citar? Quer falar, Maria? Acolhida, eu acho, acolhida, acolhimento, né? Sei, Uhum, é isso eu mesmo. acho, acolhida. Muito bom. E você, Patrícia? E a minha parte preferida da terapia é essa. Show, né? Que a gente se vê ali Conecta. criança e Hum, a gente se conecta realmente, né? Hoje eu me senti mais ainda, mais próxima ainda da minha criança interior. Eu consegui sentir até o abraço que eu dei nela. que coisa É linda. muito bom. Isso aí, muito bom, Patrícia. A Jordana? Eu senti uma paz, Lu. Que bom, Jordana. Isso mesmo. E essa paz, olha, é você dando para você mesmo. Esse Uhum. acolhimento é maravilhoso, sabe? Às vezes a gente fala criança interior, a pessoa se assusta, né? Mas espera aí, onde tem uma criança? A criança está aqui, ó, tá Vai ser guardando todos possível os ver dados. duas crianças? É possível. É, É. Você viu uma, duas? é, Em fases é diferentes? em fase diferente. Aham. Uma Eu mais também. bebê Uhum. e uma maiorzinha. Uhum. E a maiorzinha eu não vi o rosto, mas a bebê eu via todinho. Perfeitamente normal, porque são as Estranho. fases. Quando a gente começa a conduzir vocês, vem para vocês a imagem das fases que vocês mais precisaram dessas palavras, desse conforto, entendeu? Talvez as fases que vocês mais se traumatizaram. É por isso que é Hum, tão bonito, né? Esse tratamento, porque ele vai tratar bem lá na raiz da ferida mesmo, bem na época que você precisou. Você, Jordana. Como é que foi para você, Iris? Sentiu mais animada? Sim, sim, foi Muito, bom, muito foi bom. muito bom. Tá ótimo. Então, a Cris, você tá com o som desligado. Aí. uhum. Minha criança não queria largar de mim, Lu. Isso aí. Ela agarrou em mim, não queria soltar de mim, Aham. muito carente, minha menininha. Mu- Tem que fazer bastante acolhimento, Cris. Dá muito amor para ela. Minha menininha carente, a hora que eu fiz um agrado nela, ela se jogou no meu colo e ficou ali agarradinha comigo, como se só existisse eu na face da terra. É muito lindo, gente, essa experiência, é muito lindo.
Um cliente meu, ele se viu no bercinho, com fraldinha, e chorando, 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 e ele se sentiu sozinho, abandonado, rejeitado durante a terapia. Aí ele já conhece bem esse processo da criança interior, que eu sempre trato ele assim também. E aí ele foi e voltou do filme que a gente fala, né? Que ele foi visualizar novamente e tal. Aí ele voltou bem, feliz. Eu falei, ué, o que que houve agora? Ele falou assim, ai, o meu eu adulto foi lá, pegou a criança no colo, dei mamadeira. Olha, você vê. Aí ele ficou bonzinho, ficou quietinho, se sentiu acolhido, se sentiu bem, sentiu que alguém cuidou. Olha que interessante. A própria pessoa cuidando de si. Olha, é muito lindo isso, né? O que falar, Maria? Por que que eu não vi o rosto da criança, só o corpo? Então, aí são coisas assim que a nossa mente ela mandou assim. Pode ser que da próxima vez, porque para você ainda é uma novidade. Pode ser que numa outra sessão você veja. Ou pode ser que Mas você veja uma outra imagem. uma eu vi todinha, o corpo, a criança, o bebê, mas outra maior, já com uns 7, não sei, 7, Uhum. 8 anos já. Não vi, não conseguia ver o rosto, só o Talvez seja uma corpo. fase que você sofreu mais, porque você já tinha mais consciência das coisas, né? Aí talvez Hum, seja isso, mas é uma especulação, vamos dizer assim. Porque quem uhum. sabe dizer para você é sua mente. E o que for importante, ela vai mandar durante a terapia, tá bom? Eu vou passar para a Cris novamente, que ela vai medir agora como é que tá a questão e ver se precisa fazer novamente a EFT. Tá bom, meninas? Então, gente, a gente vai fazer de novo aquela visualização, tá? A visualização da situação em que vocês se sentiram assim. Pode vir em qualquer momento da vida de vocês, né? Quando vocês eram pequenininhas, qualquer idade. Só se imaginem criança, né? A sua mente vai mostrar para vocês qual é a fase que vocês se sentiram assim, né? Talvez abandonada, talvez rejeitada, talvez passando por alguma outra situação que não seja essa, mas que foi dolorido para vocês, causou dor emocional, tá? Então vamos respirar fundo, vamos fazer um pouquinho da respiração antes. E eu quero que vocês façam essa visualização passo a passo, tá? Como se vocês estivessem vivendo isso novamente. Se visualizem ali uma criança passando por aquela situação. Pode vir uma situação, pode vir mais. Foca na que for mais dolorida para vocês, tá? E veja o passo a passo, como se isso tivesse acontecendo nesse momento. Eu vou dar um tempinho para vocês fazer essa visualização. Conforme vocês vão terminando, vocês vão me avisar, tá? Sem pressa, viu? Pode fazer tranquilo.
Pronto? Uhum. Muito bom. Quem quer compartilhar comigo qual é o desconforto emocional dessa vez comparado com a outra vez que vocês fizeram? De 0 a 10, dá um parâmetro para mim. Melhorou, piorou? Pode ser que tenha piorado, pode ser que tenha vindo mais lembranças e o desconforto foi pior. Pode ser que tenha sido menos desconforto. Pode falar, Maria. Não, eu acho que assim, não foi tão desconfortável, menos desconfortável, né? Não foi assim, acho que eu até assim pensei na possibilidade de assim, de que eu não, né, não, como que eu posso falar? Não, o que veio à minha mente é que eu não fui talvez eu não seja a única, né, que tenha Uhum, passado por isso, né? com certeza. E, né, não, não, Não não foi foi tão, descon- é, tão tão, desconfortável como na primeira vez. aham. Uhum, muito bom. Da Vanessa caiu para 3, tava 8, né, Vanessa? Parece, antes. Caiu bem, né? De 8 para 3. Jordana. Assim, Cris, eu não senti assim algo mais forte. É como se não tivesse assim, muito sentimento mais, sabe? Quando eu fiquei lembrando. Porém, eu fiquei com uma dor no peito, entendeu? Só a dor no peito, mas assim, ao mesmo tempo, quando eu ficava visualizando a imagem, não veio muito aquele sentimento. Uhum, Aí tá. eu só dou dois pela dor no peito, porque eu acho que senão eu poderia falar que zerei. Ah, muito bom. Ó, de 6 para 2. Uhum. A Iris, como se tivesse passado um bálsamo. Olha só que legal, Iris. E tava 10, né, Iris? O desconforto, a primeira situação, a primeira vez, né? Uhum. Muito bom, gente. Muito bom. Eu quero fazer só mais uma vez com vocês, então, a EFT, tá? Mas é assim, olha, se não fizer sentido as frases que eu tô falando, se não fizer sentido mais para vocês, falem as frases que fazem sentido para vocês, tá? Se por exemplo, se eu falar assim, eu me sinto com raiva, eu me sinto triste de ter acontecido isso, vocês podem mudar, falar assim, eu já não me sinto mais com tanta raiva, já não estou sentindo tanto, agora eu estou sentindo outra coisa. Fale lá o que vocês estão sentindo, porque a perspectiva muda conforme a gente vai fazendo EFT e a cura da criança, o nosso sentimento aqui dentro muda. Então, às vezes, não faz mais sentido o que eu falar, né? Pode falar, Lu. Por exemplo, a Jordana, ela pode falar assim: eu já praticamente não sinto mais, mas ainda me dói em tal lugar, né? Uhum. Tem uma que falou que a Vanessa foi para 3. Eu estou muito melhor, mas ainda resta algum sentimento com respeito a isso. Então, pode diminuir, mas focar no que ainda falta. Se vocês conseguirem identificar durante a hora que estiver batendo, ainda sinto isso, né? Ela vai falar uma frase, vocês vão falar assim, isso eu não sinto mais, mas eu ainda sinto isso. Então aí você vai ter um resultado melhor ainda, tá bom? Aí vai todo mundo Uhum. zerar. Belezinha, então. Então, vamos começar de novo aqui, tá? No ponto do karatê. Mesmo que eu ainda sinta uma dor profunda, ainda sinta rejeição, ainda posso sentir abandono, mesmo assim, eu me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu ainda me sinta um pouco rejeitada, esquecida, mesmo que eu tenha me sentido até mesmo invisível, eu agora escolho me aceitar
profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta agora um vazio no meu peito, por ter sido deixada de lado, não ter sido acolhida quando eu mais precisei. Agora eu entendo e me amo e me aceito e me respeito profundamente e completamente. Mesmo que eu ainda sinta dor e que essa dor ainda me acompanhe por mais um pouco, eu vou abrir o meu coração para o processo de cura e acolhimento agora. Topo da cabeça, essa dor de abandono e rejeição, essa dor de abandono e rejeição que eu sinto entre as sobrancelhas, eu sinto raiva, tristeza, porque um dia eu fui rejeitada e fui abandonada. Lado do olho, eu não me sinto amada, eu não me sinto acolhida até hoje. Como está esse sentimento hoje? Você ainda não se sente amada, não se sente acolhida? Diga como você se sente. Embaixo do olho, essa sensação de não ter sido valorizada, essa sensação de não ter sido valorizada. Embaixo do nariz, eu sentia que ninguém se importava comigo, ninguém se importava com os meus sentimentos. Eu sentia que ninguém se importava comigo. Embaixo da boca, eu sinto que ainda sou rejeitada em algumas situações. Eu sinto que ainda sou rejeitada em algumas situações. Clavícula, eu me sentia confusa, desesperada, mas ninguém ligava para os meus sentimentos. Ninguém ligava para o que eu estava sentindo. Embaixo do braço, eu sinto como se eu não importasse para ninguém. Eu sinto como se eu não importasse para ninguém. Isso. Respira fundo. Solta. De novo. Respira fundo. Solta. Para quem que essas frases não estão mais fazendo sentido? Tem alguma de vocês que não está mais fazendo sentido essas frases? Já mudou o jeito de vocês se sentirem, Maria? Já mudou, já mudou. Já não queria falar, eu não quero falar mais igual, não. Um pouco Aham. diferente, né? Na primeira rodada você sentiu que era isso. E agora já mudou, não é mais assim que você se sente, né? Não É, faz mais sentido o que eu falei. Uhum, não. é isso mesmo, muito bom. Quem mais que ergueu? Eu vi alguém erguer a mãozinha aí, depois não. Fui eu, Cris. Fala, Não, Verônica. eu já mudei algumas coisas quando você ia falando. Eu falava assim, eu não tô mais sentindo rejeitada, eu não tô. Olha que legal, gente. Muito bom, E muito. até a dor no peito, né? Melhorou É, mais um pouquinho. melhorou, né? Uhum. Melhorou. Você Um pouquinho mencionou não, dor no peito? bastante.
Você mencionou Tirou a dor. essa dor quando você estava falando? Mencionou ela? Sim, mencionei. Uhum. Isso mesmo, é assim mesmo. Ô, Lu- Vanessa, ô, ô, oi, pode falar. ô, Lu, teve uma técnica que você tinha até postado lá no Instagram de acalmar o sistema nervoso, né? Eu ia até te falar Hum, que ajudou também assim bastante. Teve um dia que eu fiz, que até meu marido fez também, que é aquela de inspirar, né? 4 segundos, prender 4 segundos e soltar. E é, repetir, né? Eu estou em aham, paz, eu estou seguro, está tudo bem, durante 5 minutos. é. Gente, é muito bom. É fantástico, né? Acalma mesmo. Uhum, é isso mesmo. Relaxa muito. Tudo que a gente puder fazer, gente, principalmente a hora que está numa hora de crise, né? Veio uma Uhum. ansiedade, aplique as técnicas que vocês vão se sentir Mas muito melhor. eu tive um pouco de É maravilhoso. enjoo, não sei por quê. Quem que tá Teve falando? Enjoo. enjoo, normal. Uhum. Hum, Bem normal, viu? é? O estômago é totalmente ligado ao emocional, Hum, totalmente ligado. Então é normal mesmo. A Vanessa queria falar, né, Vanessa? É que as frases, algumas coisas continuam fazendo sentido, mas igual no final, que falou que ninguém se importa comigo, já não fez sentido, porque eu me importo. Assim, Aí, muito bem, mulher. Isso aí. Eu também me importo com você, viu? Ah, isso aí, gente. Tudo bom, olha só, a Iris deu sono, muito normal dar sono, é o que mais dá. Uhum. Gente, parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, foi muito bom os resultados de hoje. Né, Lu? Quer encerrar, falar mais alguma Sim, coisa? gente, assim, vocês estão de parabéns mesmo. Vocês são persistentes, estão aqui, olha. Tem 20 pessoas no nosso grupo. Infelizmente, nem todos estão dando o valor, né? Não consegue, às vezes tem algum compromisso, né? Mas assim, olha, tá deixando de cuidar de si, né? Poderia estar melhor, um dia mais tratando, um dia mais que a pessoa está melhor, está melhorando, né? Então vamos incentivar uns aos outros. Comentem lá no grupo o que que vocês acharam da sessão, que vai ajudar os outros a fazer um esforço de estar presente também, né? E outra, convide amigos para poder vir participar do nosso grupo, conhecidos, parentes. Vocês sabem de muitas pessoas que estão precisando desse apoio, né? Então, convide para vir participar e se cuidar. Esse mesmo carinho que a gente tem com você, a gente vai ter com todos. Tá bom, meninas? E bom descanso para vocês, boa noite, boa semana, né? Semana que vem obrigada. estamos aqui juntos de novo, viu? Tá bom. Obrigada, Cris. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite, Boa noite. vocês, Boa noite. bom noite para obrigada a descanso. todos. todos. Tchau. Tchau.